de carreira de tempos em tempos, né? E a primeira profissão foi jornalismo, depois me afastei e passei por aquela crise que todo mundo passou, acho que na minha idade, de ter a empresa própria, né? Ter empresa pessoal, meu próprio negócio. Você se afastou do jornalismo por quê? Alguma contrariedade ou não? Não, não. Eu gostava muito de jornalismo, mas achei que queria ter meu próprio trabalho, não queria submeter horários, empregadores, né? Sou muito rebelde, né? Aí fui ter meu próprio negócio. Eu trabalhei com moda há 10 anos, né? E de 3 anos para cá, comecei a trabalhar com astrologia. Quer dizer, você tem 3 anos como astróloga e já trabalha com computador e essas coisas todas? Eu tenho 9 anos de estudo, né? Sim. Agora, 3 anos que eu abandonei qualquer outra coisa pela astrologia. E já virou uma bruxa. Você está se dedicando de corpo e alma à astrologia? Corpo e alma integralmente. E aí? E estou muito satisfeita. E acho que as pessoas também estão. E a astrologia? Há um bom mercado para astrólogos aqui? Eu acho que é um mercado incrível. É um mercado incrível. A maior parte dos astrólogos não tem hora por menos de 2, 3 meses de antecedência. É como um médico homeopata? Exatamente, aquele boom, aquele sucesso. Não dá vazão para a chamada, né? Para a demanda que é. Um bom astrólogo, né? Um bom Né? astrólogo. Porque deve ter muita gente aí que... Um bom astrólogo. Não é legal. Agora, você dá aula também? Dou aula, preparo astrólogos, quer dizer, pessoas interessadas em se formar em astrologia. Faço um curso de monitoria para... Como é que Monitoria. Monitoria para pessoas que estão começando a trabalhar com astrologia, né? Você estudou astrologia, né? Fiz um curso de 1 ano, mais ou menos, inclusive tive aula com ela. Ela é muito boa mesmo. Mas foi aqui já? Foi aqui. Faz pouco tempo, faz uns 2 dias... No passado, foi na época das eleições, atrás, né? Daquela virada de governo. E por que isso? Quer dizer, o que lhe levou, de repente, a se interessar pela astrologia, para ter aula de astrologia? Você achou que... Eu me interesso por várias coisas. Eu me interesso por várias coisas. Eu estudei várias coisas meio isoladas, mas eu nunca sigo muito adiante. Eu tenho uma necessidade de movimento muito grande. Acho que até meu aquário, né? De renovação. O aquário tem essa renovação, essa vontade. Aquário? Sabe? Então, fui dar lá, nem sei como, acho que tem uma história, porque eu me lembro mais ou menos, eu conto rapidinho, eu fazia uma peça que era o Amadeus, e eu sou aquário com um ascendente virgem, e por coincidência o Mozart é aquário com ascendente virgem. E quando eu soube isso, e quem descobriu isso, que fez esse paralelo entre a minha pessoa e o Mozart, foi a Maria Eugênia, né, que é uma pessoa que acho que você teve aula, né? Tem uma professora. E aí eu fui lá procurar, para saber do mapa. Aí quando eu vi o mapa, achei tão bonito essa coisa da mandala, várias cores, várias interpretações, aí eu falei, vou fazer um curso também. Fiz um tempão e estudei por minha conta mesmo, também bastante. Mas você estuda, digamos, você quando interpreta um personagem, quer dizer, não no caso do Amadeus, que você já está se referindo aí, você já disse que houve uma coincidência dos signos, de ascendentes. Mas você, quando fez o Freud, por exemplo, você foi atrás do mapa astrológico dele, dos ascendentes, quer dizer, isso de alguma forma contribui para o seu trabalho de aproximação com o personagem? Não, mas totalmente, principalmente um personagem que é biográfico, né? Você já tem toda, porque a peça está escrita, são 2 horas de peça, mas tem uma vida lá, né? Tem uma vida por trás dessas 2 horas. Então, com um estudo profundo de um mapa astrológico de um personagem, você pode se aprofundar muito mais no dia a dia, no caráter, na índole desse personagem. Tem um avisozinho ali, que ele deve ser a sua irmã lá dentro, que fica me enchendo, né? Lá dentro da... Ei, Márcio, deve ser a sua irmã que fica lá dentro, lá na técnica, me enchendo aqui, para dizer, olha, pergunta isso, pergunta aquilo. É que você dá fazer programa com a irmã, tá vendo? Então, tem ali, não vai, pede para ela falar do seu mapa. Já é para falar do seu mapa? Não, mas vamos deixar para falar no terceiro bloco. Claro, exatamente, né? Claro. Vamos deixar para falar do mapa, do meu mapa no terceiro bloco. Você fez o mapa do Edwin, não? Não, ainda não, pois é, mas ele vai lá me consultar, no telefone e tudo. Ah, é? Uma consulta comigo. E onde é? Diga aí para que as pessoas possam... Eu tenho um escritório no Leblon, na Talfo de Paiva, 135, 909. Escritório, antes eu atendia em casa, mas começou a misturar muito, sabe? Mas como é o esquema? É que, porque uma vez eu fiz um mapa astrológico. Ah, você já bola. fez? Ah, bola, ótimo. Ana Lúcia. Sim, claro. É assim com bola. Pois é, e ela se interessou pela astrologia e resolveu me empurrar. Senão você tem que fazer o seu mapa astrológico. Como o Bola era meu vizinho, morava 2 quadras na minha frente. Jardim Botânico? Não, na Rua Resedar, ali na Fonte da Saudade. E aí eu fui lá. E era um negócio que tinha que ir 3 vezes e gravar parcelado. É exatamente isso? Comigo é uma vez só. Ah, com você é uma vez só? Eu fico 3 horas com o cidadão, só libero quando ele não aguenta mais. Ah, é? Não fico toda a vida ali, tem uma coisa bem exaustiva mesmo. Quando é a gente de Gêmeos, então, em Áries, que fica assim naquela impaciência, né? Os arianos não aguentam, né? Passa 10 minutos, não. Vai ficar aí até o final. Então, pelo menos 2 horas e meia de consulta. Agora me diz uma coisa, se você pudesse tirar um signo do zodíaco, você tiraria qual?
Ah, é tão difícil. Olha, isso aí os astrólogos vão matar se eu falar isso. É. Ah, mas você não pode. A gente fica Você não tem tentando... seus signos de preferência? Tem, não? olha, eu tenho pessoa física, né? Uma pessoa jurídica não pode ter. Sim, mas você Já está estou- falando de uma pessoa física, você não é uma pessoa não, empresa. não, sabe por quê? A maior dificuldade que a gente tem para passar para o cliente e para passar nas aulas é que não existe signos bons nem signos maus. Claro que existe, né? Mas a gente não pode, é que nem mãe não pode escolher um filho favorito, né? Diz, eu gosto de todos, tem que dizer isso, né? É. Porque senão, coitadinho, seja rejeitado. É que nem o tal do Saturno no mapa, que é considerado um personagem maléfico, né? bode. Um bode, ninguém quer ter Saturno, né? Todo mundo quer ter Júpiter. Você tem que dizer, não, é muito bom, te disciplina, te amadurece. Tem que ter um papo assim, né? Mas você, como o tal pessoa do... física, você tem atração por alguns Tem, signos meu mais. signo favorito, Aquário é um dos meus signos favoritos. Sagitário nem se fala, né? Sagitário é covardia ter Sagitário. Leão Se é nascer- bom? Leão, claro. Leão, esse pessoal todo fogo é Você tem muito... que Leão e Sagitário, então, que é o meu caso? Ué, você tá ótimo, porque... Sim, tá com a vida feita. É, tá, porque o pessoal de Leão e de Sagitário é gente que se curte muito, né? Às vezes se curte demais, tem esse Passa problema. do ponto. Tem o Eu risco... percebo que às vezes eu passo do É, ponto. passa do risco do narcisismo. Mas é melhor passar para esse risco do que o tipo Capricórnio, que passa do risco oposto. Se Pra subestima o tempo demais, exatamente. Acha que não vale nada. Nada, Nada dá certo. sempre se reprova, carrega o mundo nas costas, comigo nada dá certo, é o astral pesado, né? Qual é? Você é o que mesmo, Eu amigo? sou aquário com virgem. Aquário com verde. É uma O dificuldade. virgem é outro que é por aí mal falado, né? Um signo muito mal visto. O pessoal, de virgem, chato. Você não assim. acha que o ascendente é mais importante do que o próprio signo? Quer dizer, Não, que não. não é. Não é Não? mais, não. Porque é uma trilogia, funciona em conjunto. Sol, Lua e Ascendente. Os três, um empurra o outro, sabe como é que é? Inclusive se faz uma imagem, né? Que é o seguinte, o carro seria, se você pudesse imaginar assim, o carro é o seu signo, quem dirige o carro é o ascendente, quer dizer, se for um mau motorista, né? Já viu o que acontece com o carro. E a Lua é a bagagem emocional que você carrega dentro do carro. Então os três funcionam, operam juntos. Pior é Sei. quando um vai para um lado, né? A Lua não quer ir, o carro vai, mas a bagagem fica, né? O ascendente... esquece a bagagem. Esquece a bagagem, o ascendente está dormindo, está com preguiça, o sol está 1000 por hora. Aham. Então é difícil conciliar, mas tem os três, tem que dar de comer para os três. Muito bem. Então, agora nós vamos fazer um comercial. Vocês vão dar de comer para os seus três. Três o quê? Três signos. Três. Então, Sol, Lua, Ascendente. Os três Sol, pontos. Lua, Ascendente. E voltamos já já para falar dos mapas que a Márcia trouxe aqui. Bom, estamos de volta aí. Espero que vocês já tenham dado de comer ao Sol, ao Ascendente, à Lua, ao não sei mais o quê. Saturno, Júpiter, tem vários. Todos. Você leu, Edwin, você lê o seu horóscopo nos jornais, não? Todo dia? Não, nunca li, nunca leio. Isso eu nunca me interessei. Gozado, porque ao mesmo tempo que eu tenho uma atração muito grande por essa coisa, esse lado da vida, enfim, astrologia, eu não tenho nenhuma atração por horóscopo. Eu acho muito... Você reconhece a limitação. Não, é muito mal. Porque sabe o que eu fico pensando? O seguinte, eu acho que as pessoas que se ligam muito em horóscopo de jornal, elas leem o horóscopo de manhã e depois elas procuram fazer ao longo do dia tudo aquilo que o horóscopo diz para coincidir. As pessoas procuram coincidir o seu dia com o que está no horóscopo. Será que isso não Você lê acontece, três, não? você lê três jornais diferentes, cada um um. uma coisa. Não é como uma pessoa poder escrever. Você já fez horóscopo? Já escreveu horóscopo? Escrevo. Você escrevo casou com um jornalista escrevendo horóscopo, não? Escrevo horóscopo. Foi assim um grande desafio que eu tive que vencer. Porque eu pensei assim, bom, me convidaram para escrever horóscopo. Eu falei, não posso aceitar isso, como é que vai ser? Que horóscopo é anti-astrologia, né? Não pode ser. Eu pensei assim, é melhor eu fazer, que sei, do que como se, o boy, né? Que geralmente é o boy que faz, né? Assim? Boy do jornal, dizem, né? dizem que é o boy do Dizem, tem jornal, um mito, Mas né? por que você diz que o horóscopo é a anti-astrologia? Porque Que é o boy que faz? bom, aí piora, né? Aí quando é o boy, aí é antes. Não, é porque é o seguinte, o horóscopo, mesmo bem feito, mesmo feito por um profissional, ele é muito limitado porque ele fala apenas do movimento dos demais planetas ao Sol do indivíduo, ou seja, ao signo. E o resto da planetada está excluída. Porque não é possível, você não conhece o mapa do sujeito. Então fala, por exemplo, Júpiter hoje está passando perto do Sol. Então é benéfico, você está positivo, você está otimista. Mas é melhor um astrólogo fazer do que o boy fazer. Pensando assim, eu aceitei esse desafio E quase você faz ético. para onde? Eu faço para Block, Uhum. Ah, é? Qual é a revista? mulher. Agora, Wesley, me diz uma coisa, você quando se relaciona com as pessoas, quer dizer, pessoas que você vem a conhecer, você pergunta logo pelo signo, ou você tenta adivinhar qual signo essa pessoa, sabe, fica
É um exercício. Eu não tenho a capacidade de através de um papo, mas de saber, mas a gente sabe pelo menos a quais signos pode pertencer ou não pertencer. Outro dia foi muito engraçado, eu fui à praia e tinha um rapaz vendendo sanduíche natural. Aí eu perguntei pra ele assim, aí tinha um rapaz, um outro pedindo um sanduíche. Eu falei, é gostoso esse sanduíche? Você já comeu? Eu falei, eu como esse sanduíche há vários anos com o mesmo cara. Eu falei, você é Capricórnio? Ele falou, eu sou, como é que você sabe? Sempre com a mesma pessoa, há anos com a mesma. Tradicional. É bem Capricórnio, né? Ô Márcia, me fala aí dos mapas que você trouxe. O mapa do Funaro você trouxe, né? O mapa do Brizola. O mapa do Brizola. O Funaro, eu não tenho um mapa dele, eu tenho só o signo dele, né? Qual é o signo do Ele é Funaro? Escorpião. Escorpião. E tem duas coisas que eu acho que ficam muito evidentes nele em relação a ser de Escorpião. Uma é uma coisa, o Escorpião é um dos signos corajosos do zodíaco, né? É Áries e Escorpião. O Escorpião, se precisar cortar um braço para sobreviver, ele corta. Se precisar eliminar um determinado elemento para que o todo se recupere, ele elimina. É um signo, inclusive, de eliminação, né? De expurgação. E associado, inclusive, é um signo de transformação, de mudança, né? Tem que ser muito corajoso para mudar, não é? E é interessante que coincidiu com o momento brasileiro, né? De transformações, aparentemente, né? Agora você sabe qual é o signo do Sarney, não? É touro. É touro? Aí é interessante porque é a oposição, né? Escorpião se opõe no zodíaco a touro. O touro é mais O touro é lento, né? conservador, né? Mas conservador. muito conservador. Muito. E é interessante porque o touro é quem faz. O escorpião engendra, né? Elabora. Nos labirintos da mente ele está provocando as transformações. Mas quem vai fazer efetivamente não é o escorpião, é o touro. Na verdade, então ficou a dupla, né? aconteceu, A né? duplinha, um engendrando e o outro fazendo. O escorpião está tocando o touro, né? Porque senão o touro ficava sentado ali como um touro sentado. É o touro mais lento, Os né? bois sentados. Conservador, paradão. Lento, não gosta de mudança. E O touro parece não é que a assim, maior né? crítica que houve ao Sarney numa certa época foi a lentidão mesmo, né, dele, né? Mas o Sarney não gosta de acabou mudança, fazendo, né? Ficou 15 anos como presidente da Arena. de repente CDF, foi, Ele fica ali como um touro sentado, né? Em Isso. cima da legenda. Mas o escorpião veio, ele mordeu, né? Que a mordida do escorpião é dolorosa, né? Morde o sujeito, mesmo um touro tem que sair andando, né? E o Brizola? O Brizola é aquário. Aquariano. Olha aí, Como ele. companheiro Inclusive, velho. companheiro mesmo, porque ele é como você, né? Ele é aquário, ascendente virgem. Mesma coisa que Pois ele. é, só que eu tive o bom senso de não querer governar nada, né? É verdade. E essa combinação? Olha, é uma combinação bastante complicada, porque são signos que não se misturam, não se combinam. Não é nem que se conflituem, eles não se misturam. É que nem azeite E água. Azeite e óleo, não sei o quê, né? Azeite de vinagre. Azeite e vinagre, né? Você bota, fica um em cima do outro. Aqui você mexe, você para de novo. Então, são duas pessoas dentro de uma só. Mas não é nem duas pessoas que se dão mal, ou que se brigam. Não, duas pessoas que se desconhecem. Você já identificou as suas duas pessoas? Já, todo Já? dia. Você Claro. convive com elas Né? tranquilamente? Não, de jeito não, é muito difícil. É muito difícil. Porque eu sei da existência dessas duas pessoas, mas as pessoas não sabem, né? Então fica difícil, né? Fica muito difícil, o meu dia a dia é muito complicado. E eu estava conversando com a Márcia lá fora, e passa a ser uma coisa muito penosa. Se a gente não tem uma cabeça equilibrada, ou você pira, né? Porque você se pega em situações totalmente ou aquarianas ou virginianas que são opostas. Um é um signo mais pior que preso, mais oposto, né? formal, mais tradicional. O outro é um signo de romper, né? De liberdade, de movimento. São duas coisas opostas, é muito complicado. Mas você acha que você é duas pessoas só ou você é mais de duas? Não, a gente é mais, às vezes né? 4, 5, são 8. Eu já 12, descobri né? 8 pessoas. Claro. Dentro de mim. Já localizou Tudo as duas? aprisionado. Já localizei 8. Tudo aprisionado no meu corpo. Tá bom. Às vezes eu sou uma, às vezes eu sou outra. Quer dizer, isso independe de mim. É É verdade. uma loucura, não é não? Agora, no caso do Brizola, tem uma coisa interessante, é porque ele, como bom aquariano, os aquarianos, em geral, eles são do contra, né? Eles são sempre do partido de oposição. Né? O aquariano não é governo, não é situação, é oposição. Ele não sabe ser, né? Não sabe, ele está do contra, não pode... Não. Mas foi um horror quando o Brizola foi pois presidente é, eu da fico República, pensando se é nisso. que ele foi, se é que ele vai ser eleito. Porque ele já está dentro de uma posição de governo, né? Ele é governo no Rio, mas mantém sempre a característica da oposição. Né? É um derrubador, né? Sempre. É sempre alguém que quer romper, cortar, quebrar. rebelde, sobretudo, né? Rebelde. Agora, Márcia, atendendo a insistentes pedidos ali da contra-regra, fale-me alguma coisa do meu mapa antes da gente, cortar para o comercial. Deixa eu localizar o mapa. Olha que bonito Olha que é. como é Mostra, bonito esse mostra mapa. pra câmera, assim? pra bonita mandala. É mesmo? Que coisa linda. Aqui, as 8 pessoas que você já localizou estão aqui. Estão aí dentro as 8? Então,
Tem mais, talvez, né? Não, ao contrário. Tem que mostrar ao contrário, porque senão reflete. Não, para frente. Assim? Sim, mas você pode botar um texto aí em cima Tá bom. da exibição do mapa. Bom, então aqui, assim, a primeira, essa setinha para cima aqui, aliás, o mapa certo seria assim, a gente lê o mapa assim. Ah, é? É, porque a gente começa pelo ascendente. Essa setinha aqui, coral, cor de laranja, no seu caso é laranja porque seu ascendente é Sagitário, a cor de Sagitário é coral, laranja ou púrpura, tá? Cor dos bispos, né? Cores sagradas. Ah, isso é daí que vem o meu fervor religioso. É daí. Eu acho que É é um daí. signo associado ao sagrado, ligado ao sagrado. É total, Eu tenho um lado místico e religioso. Tem. Deveria ter. Bom, mas um lado filosófico aposto que tem, que é o mínimo que o Sagitário chega, é um lado bastante filosófico, tá? Então, o Sagitário no ascendente, né? Te torna uma pessoa bastante idealista, basicamente idealista. O Sagitário tem um problema de insatisfação crônica, né? É um eterno insatisfeito, porque ele é um sujeito que quer alcançar, ele não quer chegar, ele quer uma meta, ele é fascinado pela meta, pela busca, né? Ele não quer realmente chegar a lugar nenhum, ele quer ter a perspectiva de chegar. Ele gosta de ficar na ponta do pé e alcançar as mãos, né? Esticar as mãos, ele não quer realmente tocar nada. Eu me lembro quando eu morava na Bahia, eu tinha umas namoradas lá, e uma vez um amigo meu disse pra mim assim, mas você não para, namora uma, namora outra. Eu disse, mas eu estou buscando. É isso, é a busca. Ele é apaixonado pela busca. Tinha medo de encontrar. Não, se encontrar não vai reconhecer o objeto, não vai, porque não é nunca o objeto, é só a busca. É só a busca, né? É só a busca. O interesse é pela busca, não é pelo encontro, não é pelo objetivo. Não, ele quer viajar, é um viajante, inclusive, né? O Sagitário é um signo viajante do andarilho, é um errante. Ele não quer chegar, ele quer partir, né? E então isso acaba dando uma insatisfação, basicamente, porque quando ele encontra os tais objetos do desejo dele, ele realmente nunca quis aquilo, né? Ele só queria mesmo ter a oportunidade provar que era capaz de alcançar. Que era capaz de alcançar. Então a gente costuma dizer que eles plantam árvores das quais eles jamais comem os frutos. Porque eles não estão mais ali quando a árvore cresceu. Já se viu muito antes. É verdade. É uma triste verdade. É. Agora, você sabe qual é a grande, vamos dizer, implicância cósmica? Você não posso falar outra palavra? Vamos falar de implicância cósmica. É que é um buscador. Então, o que atrai ele realmente ao sagitariano é o desafio, né? O desafio para conseguir aquela tal coisa. Só que Deus deu a ele a possibilidade de conseguir quase tudo que ele quer. Então, é como se fosse assim vamos dizer, ele precisaria de dificuldades justamente para manter o pique do desafio, se manter interessado naquilo. Mas tudo que o Sagitário quer, ele consegue. A minha aventura na ribalta, eu sempre dizia isso para as pessoas. A minha aventura no palco, eu dizia para as pessoas, não, eu sou uma pessoa movida a desafios, sem nunca ter sabido a respeito do Sagitário no mapa. Então é aquela coisa de me tirar nessa aventura para ver onde é que vai parar isso, onde é que vai dar, né? Sim. Pelo menos foi muito bonito. Agora, o interessante é que se as coisas fossem dificultadas para ele se manteria nessa busca mais tempo, mas as coisas são facilitadas cosmicamente. O céu foi muito generoso com os sagitarianos. Então eles ficam naquela frustração. Eles querem a dificuldade e vem tudo fácil. Mas eu sou mais leão do que Sagitário, né? Isso é a sua maneira de conduzir a vida, que é sagitariana. O Sagitário é uma maneira, o ascendente é um lado externo da personalidade. É quando você entra no ambiente, quem entra é seu ascendente. Quem chega... O sol vai sempre atrás. Olha que leão, hein? É a forma de se colocar para fora, né? Se colocar para fora. Você tem uma forma, você é sagitariano, mas você que se coloca de uma maneira leonina, não seria isso? Não, o sol que é a essência. Quer dizer, quando você estiver numa situação agindo com o seu coração, você estará sendo leonino. O sol, que é o signo, é como a gente sente no coração, como a gente é quando está sendo com o coração. Mas se a gente continua falando disso, já vamos interromper, lamentavelmente, os comerciais, né? Bem na sua vez, né? Continuar falando aqui umas 3 horas a respeito, e daqui a pouco a gente volta. Tá colorinho, então tá ótimo. Fica coloridinho, cor de abóbora, verde, roxo. Então nós, de novo. São as cores metálicas. E a Márcia vai acabar aqui E o azul. terminar as explicações a respeito do Sol e da Lua, né? A Lua A luz das emoção, emoções, né? exatamente. Pois é. Você tem a Lua em Capricórnio, né? Então, mostrando que as suas emoções tendem a ser reprimidas, a não se expor. Inclusive, não gosta de mostrar fraqueza, nada disso. É verdade. Detesta se ver no ridículo, não aceita o ridículo para si, de jeito nenhum. Se preserva bastante, né? E outra coisa que tem muito interessante no seu mapa é Plutão-Mercúrio em conjunção na casa 8, indicando uma mente muito profunda.
Uma mente que vai muito fundo nas coisas. Uma mente, assim, como diz a minha mestra Maria Eugênia, de detetive. É difícil de enganar. Você vai muito atrás, muito por trás das coisas. Maravilha. Fico satisfeito. Vamos dar um corte aqui rapidinho para perguntar ao Edson a respeito do trabalho dele na Dona Beija. E essa coisa da Dona Beija está dando esse bope aí que não se imaginava que a Globo pudesse em algum momento, né, num horário nobre, perder. Sobretudo a Globo, não imaginava. Sobretudo a Globo, exatamente. E outro dia a Globo parece que teve deu menos salutar, bope, né? Eu acho tão salutar isso para eles, porque também tem há uma necessidade de uma reformulação, necessidade de luta, de competição, porque a hegemonia é uma coisa muito chata. Durante muito tempo a Globo ficou com uma televisão sem rival, né? Eu acho que a Manchete está dando uma chance até parecia para a própria Globo, né? Parecia televisão na União Soviética, no país socialista, que é a televisão sem concorrente. Claro, e hoje em dia, graças a Deus, a gente sai na rua e já ouve falar. Ontem eu convidei um amigo para sair, para ir no cinema, e ele falou assim, não vou perder a Beija de jeito nenhum. Eu falei, eu gravo para você, tá legal. Então eu gravei e depois ele foi ver a Beija na minha casa. Quer dizer, é um programa que está sendo muito visto, eu acho que o seu Adolfo deve estar muito feliz. Mas eu acho merecido porque a luta, eu vi nascer a Beija, né? Porque eu sou amigo do autor, sou amigo do Erval Rossano, eu vi nascer, a luta foi muito grande. A luta foi insana, colocar de pé aquela cenografia toda, aquele vestuário todo, tantos atores, tantas coisas juntas. Eu acho que o público está respondendo e acho que isso é salutar, não só para o público, sobretudo para o público, e muito para a Globo, né? Agora, Wesley, me diz uma coisa, o Wilson Aguiar, ele escreveu todos os capítulos antes? Ou ele está fazendo como normalmente se faz com novela? Você sabe disso? Não, eu sei. Ele escreveu bastante, vamos dizer, uns 30 anos. Ele não chegou a escrever? Não, 70, total, não, né? 70 a 80, 70 e tantos a 80, mais ou menos. Mas ele não fez aquela coisa tirana que as novelas da Globo têm, que é se um ator não está indo tão bem, ou se outro ator está indo, aumenta ou diminui, ou que isso o ator fica sendo uma coisa tão ruim do ponto de vista psicológico, a gente fica num estado de ânimo tão terrível, que você vê um papel de um amigo está subindo, que o teu não está, então você fala, então ele está indo bem, o meu não está, e tem aquelas pesquisas internas que passa a ser uma coisa também totalmente nazista, né, terrorista, você fica num estado de nervos de competição muito grande, que não é bom para o ator. Lá não, pelo menos já tinha 30 e a história estava feita, a sinopse feita, tudo feito, né? Quer dizer, a história então continua cumprindo a sua trajetória normal, que foi elaborada no início, claro, né? Claro. Não está modificando como a Globo faz em função disso dá mais ibope, aquele personagem dá mais, ou esse dá menos, diminui esse, aumenta aquele, não, né? Não. Mas é uma maravilha, porque outro dia saiu no jornal aí que a Dona Beija tinha dado mais ibope do que o Chico e o Caetano, os dois juntos, não é? Quer dizer, obriga o pessoal que está fazendo esse programa a repensar o que está errado, né? Deve ter alguma coisa. Eu vi um programa inicial do Chico Caetano, claro que não dá para você, bem, né? não dá para você desgostar, porque são duas pessoas fantásticas, mas estava fraco mesmo, estava muito fraco, é compreensível. Estava fraco. Ainda existe aquela preocupação, por mais que eles queiram fazer um programa justamente descontraído, sempre tem aquela bendita coisa da Globo que é a edição. A edição que resulta numa coisa fria. É verdade. É verdade. Bem, e aí, voltamos a falar de astrologia, não? Ou continuamos falando sobre a Dona Beija? Márcia, você quer me dizer mais alguma coisa, não, sobre astrologia? Você não fez um mapa do Edson? Pois é, não sei, ele vai lá fazer... E o mapa do Brizola? E as emoções do Brizola? Onde é que estão? O que reserva o futuro... Porque não é? Não só o futuro dele, como o nosso, né? Ele e o nosso. O Brizola? Peraí, mas nós vamos... Você vai dar uma olhada nos seus mapas, a gente vai fazer um comercial aqui, vai voltar, você vai falar do Brizola e a gente entra no Encontro Marciano. O que o futuro nos reserva? O que o futuro nos reserva a nós e ao Brizola, ao governador. Como é que ele está aí no mapa? Não, no momento ele não está numa fase assim muito brilhante não, tá? Ele está com Saturno em cima da Lua, né? Que costuma, uma das coisas que dá, isso já que ele é um político, Lua está associada a público, e Saturno é um planeta associado à restrição. Conclusão, restrição popular, né? Restrição de apelo popular. Está menos popular do que normalmente. Mas eu acho que ele gostaria de saber até quando vai isso, né? Isso vai passar daqui a pouco. isso é rápido. E também está passando por uma quadratura de Urano no ascendente, alguma coisa muito da base da vida dele está com uma tendência a ruir. E ele está passando por uma fase também de implicar muito com o touro, né?
É essa fase de reclamo, tá tudo em cima da lua, a pessoa reclama, se sente desmerecida, infeliz, reclama muito e tal. E vem uma mudança muito grande agora pela vida dele, bastante grande, bastante inesperada. Alguma carta que não está bem posicionada pode cair. Ah, é? Bom, então, governador, atenção, hein? Eu mesmo vi isso. Mas não foi o grau... Sim, mas você não é governador do estado. Não, mas aí tem público, né? Tem público no meu, que é minha lua também, então. Mas tá a Lua é Sagitário? A minha lua não, a lua Então. tem escorpião. Então Ô, não, Edwin. de repente é o Plutão que está lá. Fale-me do seu encontro marcante, então. Bom, eu como sou um assíduo frequentador desse programa, eu já contei vários encontros importantes, desde o encontro comigo mesmo, o encontro com o Flávio Rangel, que teve uma importância grande na minha vida. Hoje eu vou contar outro encontro que foi muito gostoso. É um encontro meio simbólico. Eu, quando tinha uns 20, 21 anos mais ou menos, eu tinha um amigo que estava para casar, estava noivo, e ele iria casar com uma moça, iria para a França em lua de mel, ia estudar lá, tinha uma bolsa. E por infelicidade dela e alegria minha, essa moça desmanchou o noivado, e ele com aquela passagem na mão, não sabia o que fazia, eu tinha ajudado ele na feitura de várias coisas para ele embarcar nessa viagem. Ele me ofereceu de graça, de presente, essa passagem, com a facilidade de me arrumar uma bolsa de estudos na França. Em uma semana eu arrumei tudo e fui. Então o meu grande encontro foi um encontro com a França, com uma outra civilização, com outro continente, aos 21 anos de idade, modificou sobremaneira a minha vida. Então, Você fez a bolsa de estudo também? Fiz francês lá, fiz arte lá também. Eu acho que eu posso definir minha vida também entre antes dessa ida, porque eu fiquei um ano lá, vendo uma outra civilização, estudando outra língua, vivendo com outras pessoas. Foi uma coisa extremamente importante na minha vida. Foi um encontro fantástico. Isso foi um marco, né? Isso foi a sua queda de Constantinopla, foi um marco. Terminou uma fase e começou outra fase. E você, Márcia? Eu acho que eu podia resumir dizendo que foi um encontro com a astrologia mesmo, né? Eu sempre fui apaixonada pela astrologia. Desde garotinha eu me pegava no colégio, no recreio, com 6 anos de idade, falando, profetizando. Eu acho que eu já nasci sabendo astrologia. Mas era uma coisa que eu nunca pensei que se pudesse fazer profissionalmente. Eu não sabia que existia essa profissão. Aí eu me encontro com a Maria Eugênia, que é uma astróloga muito conhecida, amiga pessoal, professora. Ela costuma dizer que me inoculou, né, o vírus da astrologia. E foi um encontro marcante que a partir daí aquilo começou a germinar em mim, muito mais como um hobby, menos como um hobby, uma paixão, e mais como um trabalho, né? Quer dizer, ela tirou a tampa, né? Tirou a tampa e eu falei, pô, isso aí existe, existe possibilidade de se trabalhar com isso. E um segundo encontro na astrologia foi com outro professor, Eduardo Maia, do Recife. É uma pessoa que faz uma astrologia profundíssima, como não se pode imaginar que a astrologia possa ser feita. Aí me deu uma dimensão da astrologia quase metafísica, quase espiritual, que eu também não tinha até então. Maravilha. Então,